Senhora telespectadora, senhor telespectador, iniciando o terceiro bloco, diálogo com Hamilton Werneck, tratando hoje do cérebro, suas funções e como o entendimento do funcionamento dele pode ajudar a nossa vida diária. Estamos trazendo Mara Liz, especialista no assunto. Vamos entrar agora neste terceiro bloco, abordando a questão, o lado direito do cérebro, esse lado criativo, esse lado imaginativo, esse lado que, em época de pandemia, é altamente exigido. Com você, Mara Liz. Verdade, Hamilton. Como é que andam as nossas emoções nesse período de pandemia, né? Eu diria que em alternância, né? No início, talvez as pessoas estivessem com mais otimismo, porque o cérebro estava encarando uma nova realidade, uma nova vida, né? À medida que vai se tornando cotidiano, vão surgindo outras emoções, né? Por que eu estou falando em emoções? Vão surgindo outras emoções não tão positivas assim, né, para o nosso funcionamento cerebral. Por exemplo, medo, ansiedade, que estão em voga, né, estão acontecendo muito ultimamente em função dessa fase que nós estamos vivendo de pandemia. Quando eu penso nessas situações todas, né, eu fico pensando, vamos ver o lado bom disso tudo, né? O bom disso tudo é que o cérebro ele fica muito criativo quando ele entra numa situação de desafio. E esse momento é de total desafio. Imagina os professores voltando, eu digo voltando porque eu continuo com as minhas aulas, videoaulas, né, aulas particulares de inglês, porque eu me aposentei da rede pública. Então, eu fico imaginando quando esses professores retornarem para as salas de aula presencial, e que eu considero o foco nas emoções o ponto central para que haja uma comunicação, um entendimento do que está acontecendo com os alunos e com os professores também depois desse período. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a emoção é uma característica do hemisfério direito, né? E existe uma postura, é uma vivência, não é uma técnica, não é uma metodologia, mas é um entendimento, é uma maneira de ver as emoções dentro de sala de aula e fora de sala de aula. A prática exploratória é essa maneira, essa postura de entender. Quem trouxe essa análise, essa postura para a sala de aula foi o Dick Allwright, um inglês da Universidade de Lancaster, e que eu comecei a entender como é que você pode fazer perguntas, né, e entender essa sala de aula. Porque muitas pessoas perguntam, mas como é que eu vou ficar, professor, vou voltar para a sala de aula, ficar entendendo meus alunos, as emoções, o que eles sentiram, o que eles não sentiram, e os conteúdos. Todo mundo pensa nisso, né? Principalmente professor. Só que você pode usar dessa técnica, vamos dizer assim, não é uma técnica, mas uma maneira de ver e entender a sala de aula, porque existe vida dentro e fora dela. Você, por exemplo, imagina uma disciplina como inglês, né? No meu caso, você ouve muitas frases, os maiores questionamentos que você escuta dos alunos: por que eu tenho que aprender inglês? Imagina, você coloca uma dessa, um aluno faz uma pergunta dessa: por que eu tenho que aprender inglês? Se depois que a gente está sofrendo tanto com essa pandemia, a gente não sabe nem se vai poder voltar a viajar, se é que vai voltar a viajar tão cedo. Então, essas perguntas você pode jogar dentro da sua disciplina, fazer grupos e pedir que eles se reúnam. Agora, nem tanto, né? Cada um vai ter que dar a sua opinião, você vai analisando e você joga o conteúdo dentro de cada pergunta, né? No meu caso, eu usava os pronomes interrogativos em cada pergunta, passava a pergunta para o inglês, e nisso você vai entendendo a sala de aula. Foi só um parênteses que eu abri aqui para falar dessa questão das emoções e como é importante entender as nossas emoções. As emoções, na verdade, são um conjunto, né, complexo de respostas neurais e químicas. E quando a gente faz esse processo de entendimento, fica mais fácil, né? Acho que facilita bem o aprendizado. Mas vamos voltar para o hemisfério direito. O hemisfério direito, diferente do esquerdo, ele não trabalha com partes, ele gosta do todo. É um cérebro, como você bem disse, musical e muito criativo. E aproveitar nesse período de pós-pandemia e pandemia, os desafios vão estimular a criatividade.
Quem disse isso, que o cérebro gosta de desafios e que ele aumenta a criatividade quando tem desafio, foi o Ned Nerman também, que foi o pai da dominância cerebral. Ele estudou que essa questão do desafio estimula muito o cérebro nessa característica criativa, que também é uma característica do hemisfério direito. Além da criatividade, da musicalidade, é o cérebro que faz, diferente do esquerdo, que trabalha com a linguagem verbal, o direito trabalha com a linguagem corporal. Ele é o cérebro que faz reconhecimento facial, diferente do esquerdo. O esquerdo faz reconhecimento verbal, de nomes, e não de imagens, não tão bem quanto as imagens. O hemisfério direito, inclusive tem até uma pergunta no teste da dominância cerebral referente a isso. Você se lembra melhor das pessoas por nomes ou por fisionomia, por imagem, né? pela pessoa, né? E essa característica de reconhecimento facial é uma característica do hemisfério direito. E mais importante nisso tudo, nessas emoções que a gente vem falando aqui, se encontra o cérebro, né? Quando a gente pergunta assim, onde nascem as nossas emoções? No coração ou no cérebro? No cérebro, né? E o hemisfério direito é responsável por isso. Existe um livro muito interessante do Joseph Dulles, e que ele fala, que chama o cérebro emocional. Ele fala que as nossas emoções são os fios que interligam o nosso coração ao nosso cérebro. E falar do hemisfério direito, você fica horas aqui, porque é um cérebro que você trabalha com a praticidade, a musicalidade, as emoções. Eu tenho uma aluna, vou até citar o nome dela aqui, ela é a minha aluna de inglês nessas videoaulas, que embora ela tenha uma característica bem forte do raciocínio lógico, a dominância cerebral dela é do hemisfério direito. Então, toda a estratégia que eu uso para ela, para trabalhar o idioma, é voltado à praticidade. A gente pega situações cotidianas, vamos colocando a parte gramatical nessas situações, citando nomes, pessoas conhecidas, e para ela é fácil, eu uso a estratégia perfeita. O nome dela é Andréa Mansur, que também foi sua aluna na Anchieta, não foi? Foi, André foi. André foi. Andréa foi. Você abordou uma coisa interessante. Quem eu vou colocar na biblioteca pública para organizar a biblioteca pública? Se eu consigo descobrir alguém que processa tudo pelo lado esquerdo do cérebro, ele não vai perder livro algum. É aquela pessoa que sabe que o livro está na coluna tal, na estante tal, na prateleira número 2 e é o terceiro livro. Agora, como uma biblioteca pública também promove atividades literárias, eu precisaria ter ou uma conjugação ou uma pessoa que trabalhasse bem os dois lados do cérebro. Porque é o lado direito que vai ser criativo para organizar uma roda de leitura, que vai organizar uma roda de discussões. O café filosófico é típico do lado direito. A arrumação de livro na prateleira é do lado esquerdo. Se eu colocar alguém que seja altamente criativo para organizar os livros nas estantes, em pouco tempo ninguém vai encontrar nada, porque a visão dele não é essa visão segmentada, compartimentada, de tudo organizadinho. É verdade. E essa pessoa, por sua vez, teria uma grande dificuldade de organizar o café filosófico. O que mais você teria nos brindar com o lado direito do cérebro? A sua colocação é perfeita, Milton. Quando a gente fala de organização, ordenação, o hemisfério esquerdo é perfeito. Então, se você tem um bibliotecário com essa dominância cerebral, fantástico, nós vamos ter uma biblioteca super organizada. E se você tem um bibliotecário com o hemisfério direito dominante, né, nós vamos ter vários eventos criativos, porque além da criatividade tem outra característica muito interessante do hemisfério direito, que é a intuição. É o cérebro intuitivo, que também é uma das questões do teste da dominância cerebral. E quando a gente fala que bibliotecário ideal seria, né, para trabalhar do hemisfério esquerdo ou direito, na verdade, os dois
tendo a dominância tanto no esquerdo quanto no direito, seriam fantásticos, porque a gente pode, se você tem um hemisfério esquerdo dominante, você pode estimular o direito. Existem exercícios que estimulam a criatividade, e existem exercícios que melhoram também a sua ordenação de ideias, de trabalho. A sorte é que os nossos hemisférios cerebrais precisam se conectar. E essa comunicação entre os dois é feita por esse feixe de neurônios, os corpos calosos, em que eles, se tiverem algum bloqueio, se tiverem entupidos, Hamilton, você acredita, você sabe disso, né? E dependendo da alimentação, nós vamos ter uma influência negativa em relação ao nosso cérebro, né? Pronto, Marali, já está aí o assunto do quarto bloco, porque nós estamos chegando ao final do terceiro. Ok. Senhor telespectador, senhora telespectadora, o quarto bloco vai lidar exatamente com uma coisa concreta. O que você pode comer? Qual o alimento que vai desentupir o seu cérebro? Ou que vai complicar a sua vida cerebral? Eu costumo dizer a professores e a diretores de escola e a nutricionistas que há uma relação muito grande entre merenda escolar e indisciplina de aluno. Por quê? Se você tem uma merenda marcada de cafeína, marcada por carboidratos e muito açúcar, você coloca dentro do organismo da criança e do adolescente uma verdadeira bomba energética. Só falta dar Red Bull para essa criança. Então, essa criança em sala de aula vai ficar altamente irritada e irritando os outros e com dificuldade de aprender. Nós vamos abordar isso. Não se afaste da telinha, porque o quarto bloco está chegando.